conexão para você hoje. E após esse momento de ofertarmos, nós vamos ouvir a ministração da palavra. Nós vamos ver o verbo que se fez carne se manifestar através da palavra. Mas eu sinto no meu espírito que nós estamos aqui preparando o ambiente. Toda vez que Deus se manifestou, alguém sacrificou algo. Diga para ele, toda vez. Vamos lá para um grande exército. Toda vez que Deus se manifestou, alguém ofereceu algo. Alguém preparou um lugar. Alguém preparou alguma coisa. Não existe culto sem oferta. Não é exatamente sobre o nosso dinheiro, mas o dinheiro faz parte. Mas eu quero trazer algo muito simples dessa noite. É verdade que nós temos desafios grandes, mas nós também temos um voo grande aqui, amém? Ele é grande. Mas sabia que o desejo por grandeza foi posto no nosso espírito pelo Senhor? O problema é que às vezes nós tentamos ser grandes das maneiras erradas. Nossos pastores, no dia que estava ensinando, ele falou que me impacta numa comunidade. Não é o tamanho daquele ministério, quantas pessoas existem lá na Cristo, mas é o tamanho do coração daquelas pessoas que estão aqui hoje. Tem uma mulher que me inspira nas Escrituras, a palavra de Deus. É a palavra de Deus, irmãos. Qual é a pessoa que está lá e diga a palavra de Deus? Conta a história de uma mulher. Se tem uma mulher do teu lado, toca ela, a palavra de Deus conta a história. Diz que Jesus estava na casa de Simão. Todos conhecem essa história. Jesus foi para a casa de Simão. Diz que ele estava sentado na mesa de boca de aqui para fazer o seu princípio básico. Irmãos, dá uma olhada aqui e dizer: ele estava lá, na mesa com os caras, comendo. Jesus, ele não só comia, ele estava discernindo os amigos. Diz que do nada apareceu uma mulher. E ela foi lá nos pés de Jesus. E ela derramou tudo que ela tinha. E ela ungiu os pés de Jesus. O fruto de um ano de trabalho, alguns teólogos dizem, com a mirra. E a mirra significa sofrimento, então aquilo teve um custo alto. Somente dois tipos de pessoas, alguém que trabalhasse muito, ou uma meretriz para ter aquele saquetel de mirra. Mas não importa como que ela adquiriu isso, né? Jesus foi tão precioso para ela que ela derramou tudo. E por isso eu trago um princípio para a gente ofertar essa noite. Às vezes, Deus nos pede algo. Diga, Deus nos pede algo. Quantos aqui já ouviram Deus lhe pedindo algo? Irmãos, eu não quero, assim, articular ninguém, mas eu quero contar a minha experiência. Deus já falou comigo quando eu estava indo comer um x-salada e a Coca-Cola, e era o único dinheiro que eu tinha, e na metade do caminho o Senhor falou para mim: volta, vai lá na padaria e compra pão e leite.
foi a nossa casa. E alguns automóveis, eu não estou falando isso para te emocionar, mas melhor obedecer do que? Mas não tem ninguém que vira. Melhor obedecer. Mas eu também já ganhei automóveis. Não é legal você ganhar um carro novo? Mas deixa eu te falar, obedecer nem sempre é muito fácil. Alguém concorda? Às vezes nós ficamos resistindo às pequenas coisas. E nós temos aprendido ao mesmo tempo que às vezes o bom é o inimigo do melhor. E às vezes a gente fica pegado a coisas pequenas, quando Deus, na verdade, tem algo muito maior, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Aleluia! Ele fez a maior oferta. Ninguém vai vencer a Deus no dar. Ninguém vence o Senhor. Mas agora vem o princípio. Às vezes, vamos lá, irmãos, vamos em família. Deus já te pediu algo? O que Deus já te pediu algo? Que foi sacrificial, que não foi fácil entregar. Vamos lá, levanta a mão aí, deixa eu te ver. Só vocês, os outros, Deus não pediu nada. Deus tem me pedido tudo faz tempo. Mas tem uma diferença. Quando Ele pede, quero te dar um conselho, entregue. Tem pessoas que vão a um nível muito maior. E é esse o desafio. Tem pessoas que elas não entregam, elas derramam. Ela derramou. Ela derramou. Eu quero te convidar nessa noite para você derramar uma oferta que expresse o teu coração e a tua possibilidade diante do Senhor. Irmãos, aqui tem irmãos que congregam aqui. Então, se você tem o seu dízimo, suas ofertas, aqui tem várias ofertas, tem vários compromissos. Se você tem um compromisso com essa igreja local, então eu queria pedir que você achasse um envelope, sabe, ou você marcasse de alguma maneira, dizendo que aquilo é o dízimo, é a sua oferta de compromisso. Mas também, se você deseja fazer uma oferta para a conferência, tá bom? Nós temos algumas despesas aqui. Honrar alguns compromissos. Aqui tem QR Code e tem um número ali da chave Pix. Tá bom? Então eu quero te convidar, enquanto nós oramos aqui, a fazer a sua oferta essa noite. Por favor, não saia daqui sem expressar sua generosidade, amém? Quero conhecer Jesus. Para ofertar também, por favor, faça isso agora, esse é o seu momento. Não fique insensível. Se mova, ouça o Senhor. Faça algo que te custe. Não apenas entregue, mas derrame. Vamos elevar o nível, aprofundar o nível da terra. Não vamos apenas entregar, mas vamos derramar algo. Ninguém vai vencer até o estar. Vamos fazer algo que expresse o nosso coração derramado. Que a nossa oferta seja um perfume derramado. Sabe, eu oro, bispo, eu oro, pastores, para que a nossa geração experimente coisas que os outros não experimentaram. Eu achei uma pérola de grande valor, inestimável. E sabe o que eu fiz? Eu vendi tudo que eu tinha. Eu
administração dessa igreja local, dessa casa. Quero te agradecer pela vida de todos os irmãos que estão aqui essa noite. Irmãos, compartilhar meu coração. 10º ano de conferência profética esse ano. E nessa conferência nós sempre anunciamos o glorioso dia. O dia do seu retorno, o dia do seu retorno. O dia do nosso encontro com Cristo nos áreas. O dia mais esperto. O dia mais glorioso. Sabe a palavra de Deus diz que nós podemos esperar e apressar o seu dia. Diga comigo, esperar e apressar o seu dia. O dia das bodas do Cordeiro, o dia da criação. Por isso estamos em preparação. Nesse momento, irmãos, eu gostaria de convidar aqui Bispo Nel. Aleluia! Deus! Irmãos, eu preciso fazer isso. Eu sinto liberdade nessa casa. 10 anos começando uma conferência profética nos últimos dias do ano. O pastor Júnior estava falando comigo, falou isso aqui é incrível. Segunda-feira 2, você está cheio de gente. Isso é fruto do trabalho de cada um de nós. Eu, sim, eu sim, mas de cada um de vocês. Nós somos gratos por vocês terem ouvido o som. Aleluia! Eu quero falar algo para vocês em honra. Bispo Nelson Negrão e o pastor Dirceu. Os outros pastores da casa também, mas quero estimá-los aqui. São uma das pessoas que eu mais vejo Jesus na vida dele. Aleluia! Isso é verdade, tá? Isso não é saudosismo, isso não é para exaltar o homem, porque nós temos um lema. Aqui nós honramos a todos. Aleluia! Mas exaltamos somente a Jesus. Aleluia! Eu queria que você estendesse suas mãos para cá, abençoasse a vida do bispo Nelson Negrão. Irmãos, você conhece aqui, você sabe, essa igreja tem dado muito fruto. E até quando ele vem com as fadinhas, quando ele vem trabalhando nos detalhes, aleluia. Obrigado pelo espírito de profecia, Senhor. Quando ele vem lapidando, quando ele vem podando, quando ele vem trabalhando, é para dar mais fruto, bispo Nelson. Aleluia. Eu queria que você estendesse suas mãos e que você levantasse sua voz e abençoasse essa família, essa casa, que tanto tem nos honrado. Irmãos, caminhar perto de mim é algo difícil. Esses irmãos me amam. Amém? Então levante sua voz nessa hora. Pai, obrigado pela vida do bispo Nelson Negrão e sua família. Obrigado pelos seus filhos espirituais. Obrigado pelo templo das arcas. Mas muito mais obrigado pelo depósito da tua palavra que o Senhor tem colocado na vida dessa comunidade, que tem sido sal e luz para essa cidade, para esse bairro e para esse povo. Em nome de Jesus, nós abençoamos o teu filho com graça, favor, bênção e enriquecimento da parte do Senhor nessa noite. E nós estamos com corações abertos, ou melhor, braços abertos e o coração exposto. Diga comigo, braços abertos. Braços abertos. Forte, braços abertos. Braços abertos. E o coração exposto. A palavra do Senhor. E eu pensava que é bem isso mesmo. Você desejou estar aqui, você planejou tudo isso. Você quis estar aqui na última semana do ano para
causa de Jesus. Eu estava olhando para você e estava pensando que sabe, Senhor, tudo por virtude. É bem assim mesmo, a gente planejou aquilo por causa de Jesus. E antes de eu começar a ler o texto, eu quero que você abra lá no livro de Apocalipse, que é o texto base dessa conferência, capítulo número 21, verso número 3. Pastor Fabiano, eu te amo. Muito obrigado por você deixar pegar, ser lindo. E antes de quando você abre o texto bíblico, eu fico feliz, irmãos, de estar aqui com os meus irmãos, amigos. Meu Deus, o Tiago Felipe, irmão, meu Deus, como ele influencia, como ele me interessa. Meu Deus, pastor, que alegria estar com você aqui. O pastor Ricardo, irmãos, do Rio de Janeiro, irmão, chegou hoje, né, pastor? Chegou hoje, irmãos. Quero agradecer você. Primeira dama. Meu Deus, você está aqui. Meu Deus, a primeira dama da cidade, irmãos. Pastores, sejam bem-vindos em nome de Jesus. É uma alegria estar com vocês aqui. Eu quero ler a Bíblia com vocês. É um tema precioso que Deus colocou no coração do pastor Fabiano. Eu quero, de alguma forma, não ser usado por Deus para falar no teu coração coisas do céu, de Deus, em nome de Jesus. Estou muito feliz por estar aqui e que Deus mesmo me use para falar com você. Eu acho que eu vou mais ler a Bíblia do que qualquer coisa, mas que para aqueles que são desejosos e amigos de Jesus, pouca coisa precisa. Galho seco não sabe para pegar fogo, né, irmãos? Madeira molhada é mais difícil, mas galho seco é simples. Mas o tema dessa conferência desse ano, irmãos, é Elis do Noivo, capítulo 21 de Apocalipse, verso número 3. Eu quero ler só esse verso que é o tema, irmãos, da conferência, depois ir lá para os capítulos de Gênesis 1, 2 e 3, que o pastor me incluiu de pregações. E eu vi uma forte voz que vinha do trono e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. Eles serão o seu povo e Deus mesmo estará com eles. Esse é um desejo do coração de Deus desde o início, muito antes da fundação do mundo, descrito sobre toda a Bíblia, esse desejo de Deus de estabelecer morada, de viver, de estar junto com aqueles que Ele fez, criou conforme sua imagem e semelhança. Esse texto, onde de alguma forma aqui o pecado já foi expurgado, de alguma forma é muito claro que diz que o templo de Deus, ou o tabernáculo de Deus, ou a presença de Deus está entre os seres humanos, pois habitará com eles. Eles serão seu povo e Deus mesmo, não um anjo, não uma pessoa, não um mensageiro, não mais um precursor, mas Ele mesmo, Deus, estará comigo. É sobre isso que eu quero repartir, quero me deter em Gênesis capítulo 1, 2 e 3, porque meus irmãos vão falar durante a semana inteira sobre esse anseio, esse desejo, esse objetivo, esse propósito eterno de Deus de morar e habitar com os homens. Então, como introdução, eu li esse tema, é sobre isso que a gente vai estar falando toda semana, e a gente vai percorrer a Bíblia te mostrando isso. E antes de ir para Gênesis, eu queria que você percebesse ali um texto em Efésios capítulo número 3, verso número 11. Segundo,
fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então existe um desejo de Deus, que não começou quando o homem caiu no pecado, que não começou apenas quando Adão foi criado, mas um desejo, um propósito, diz a Bíblia, eterno. E não só é eterno porque está por vir, não só é eterno porque ansiamos e esperamos, mas também é eterno porque antes da fundação do mundo. Porque é um desejo de Deus desde sempre. Se você reparar também no capítulo número 1 de Efésios, vai dizer: bendito seja, verso 3, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu Ele antes da fundação do mundo, antes da fundação do mundo, antes que Adão e Eva caíssem no pecado, antes que eles desobedecessem a Deus. Por quê? Porque havia um plano eterno, porque há um desejo de Deus, uma expectativa dele, que Deus não possa mudar, de habitar, de morar, de estar, de viver comigo, com você na terra. Então eu quero então me apropriar de Gênesis capítulo número 1, 2, 3. Talvez porque esses capítulos o pastor Fabiano pediu para mostrar para nós que esse desejo eterno de Deus é realmente antes da fundação. Que esse propósito eterno de Deus, esse desejo de morar conosco na terra, naquilo que Ele criou e fez, irmãos, já fez tempo. Não está desgovernado, não descarregou isso, irmãos, não, mas Deus, esse é o desejo dele, é eterno, e capítulo 1 e 2 é antes ainda do pecado, é antes do cair do homem e da mulher. E aqui a gente vai perceber muito esses desejos de Deus ou esse propósito eterno de viver com o homem. Eu começo dizendo então no capítulo número 1 e no capítulo número 2, eu começo dizendo, você sabe disso, me permita repetir muitas coisas que você já sabe. Mas no capítulo número 1 há um lugar, há um jardim. É claro que tem a terra, é claro que, como diz o capítulo número 2, ali verso número 1, assim foram criados ou concluídos os céus e a terra, com todos os seus elementos. Não há nada, no início não há nada, e Deus criou tudo, e criou tudo do nada. E Deus criou esse ambiente extraordinário, maravilhoso. Ele criou não só a terra, a Bíblia diz no capítulo 2:1 que Ele criou os céus. Ele criou os céus e Ele criou a terra, e Ele criou inclusive todos os seus elementos que compreendem os céus e a terra. E Ele criou esse ambiente todo, essa atmosfera extraordinária. E Ele fez um cercadinho, se assim que eu posso dizer. E Ele criou então um jardim, diz a palavra de Deus. E Ele chamou esse jardim de Jardim do Éden, no verso número 8 do capítulo número 2. Então o Senhor Deus plantou um jardim. Olha que interessante, Ele criou os céus, Ele criou a terra, mas também Ele fez um cercado, Ele estabeleceu um perímetro, Ele fez um jardim. Isso que significa a palavra. Um lugar específico que Ele cercou. E a Bíblia diz que Ele chamou esse jardim, esse lugar que Ele cercou, que Ele delimitou de Éden, significa prazer. Tem que ser extraordinário isso. E esse ambiente que Deus criou e Ele estabeleceu, e é isso que vai dizer então o capítulo número 1, sobre toda essa criação de Deus, de coisas do céu, da terra, inclusive do homem como Ele fez. Sem erro algum, sem maldade alguma, sem defeito algum, mas um ambiente, um lugar tão extraordinário e misturado duas coisas desse lugar que Deus fez. Misturado dois governos, misturado dois domínios, misturado duas coisas que são uma só, tanto céu quanto terra, quanto coisas espirituais, quanto coisas naturais.
tem que tomar cuidado para entrar na mensagem dos outros, né, irmãos? Não sei nem se vai entrar, né, pastor Fabiano? Repete, né, pastor? Mas se você perceber, irmãos, no capítulo 1 e 2, irmãos, os céus e a terra são uma coisa só. Esse domínio espiritual e o natural, irmãos, andam juntos. O próprio Deus andando diariamente no final do dia, como Adão. Da onde que Deus fez ela, se não foi de Deus do homem? Da onde que Deus fez a mulher, se não foi de uma costela? Ah, irmãos, mais espiritual do que isso. Por que espiritual, meu? Porque não é normal, não é comum. Ainda que usou algo comum na natureza, ainda que usou uma costela do corpo humano, irmãos, foi muito sobrenatural. Aleluia. E assim, não, diminua que eu grito de amor, você sabe. Deus fez tudo o que fez, irmãos, em 6 dias, no 7º descansou, você sabe. A Bíblia fala, irmãos, ali no versículo 9, o Senhor Deus fez brotar do solo todo tipo de árvore agradável, à vista e boa para alimento. Deus fez brotar as árvores, irmãos, que Ele criou. O que significa isso, né? Significa que o tempo todo, irmãos, esse capítulo número 1 e 2, o céu e a terra estão envolvidos, as coisas espirituais e as naturais, irmãos, andam juntas. Aleluia. Isso é importante a gente compreender, meus amores, porque é dessa forma que Deus quer que a gente viva. Os nascidos de novo, os filhos de Deus, irmãos, as novas criaturas, irmãos, são esses que compreendem todo esse negócio, irmãos, que céus e terra sempre foi do desejo de Deus, é uma coisa só. E ainda que a gente tenha de tênis, ainda que alguns de sandália, rasteirinha e sapato, irmãos, irmãos, tudo isso é muito espiritual, porque nascemos de novo. Aleluia. E o tempo todo é isso, irmãos, eles são coisas naturais e espirituais estão juntos. E eu quero que você viva para essas coisas, irmãos, porque a gente está sendo posicionado de alguma forma nesse lugar que outrora Adão caiu. Que é de filhos de Deus, com domínio sobre toda a terra. Aleluia. Aleluia. Capítulo 1 e 2 então vai falar sobre esse lugar, sobre céus e terra que foram criados e estabelecidos seus elementos, sobre um jardim um lugar menor estabelecido, irmãos, para ali então o homem trabalhar, criar junto então com o seu Pai, Criador, irmãos. Por que esse lugar? Por que Deus criou tudo isso? Porque há um desejo de Deus de ser glorificado, de ser exaltado através de tudo aquilo que Ele fez e tudo aquilo que Ele criou. Se você reparar no livro dos Salmos, capítulo número 19, a gente vai perceber que os céus manifestam a glória de Deus. Salmos 19:1, os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então aquilo que Deus fez, aquilo que Deus criou, seja o céu, seja a terra, o objetivo é de uma forma expressar, mostrar, manifestar a grandeza, a sabedoria, a honra, o poder, a glória, o domínio, a grandeza de Deus, mas também seu amor. De alguma forma daquilo que Deus criou, seja o céu, seja o firmamento, seja a terra, sejam as árvores frutíferas, seja o homem. É para a glória de Deus. Esse é o ambiente que Deus fez, esse é o ambiente que Deus criou, tudo para a sua glória. Mas Deus não criou apenas um lugar extraordinário, um ambiente espetacular para inserir ali o homem, o ser humano. Ele também fez o homem, e a palavra de Deus diz, no capítulo 1, no verso número 26, diz que fez o homem conforme sua imagem e semelhança. Essa palavra imagem também tem um sentido de expressivo, ou seja, de sombra. Deus te fez para que você seja a sombra dele. Deus te fez para que, quando a criação olhasse para você, visse em mim e em você Deus.
Deus nos fez conforme sua imagem e conforme a sua semelhança. E a semelhança não é algo idôneo, não é algo exato, é parecido. Deus fez eu e você para sermos semelhantes e parecidos com Ele. Aleluia. Não ainda pleno, ainda não era pleno, embora fosse a imagem de Deus, embora fosse sua semelhança, embora Deus criou ele para ter tanta comunhão com Adão, a tal ponto que Adão fosse cultivar e guardar a terra, e a terra, a própria criação, fez de Deus e não do homem criado, nessa sombra do Criador que é. E a própria criação exaltasse e adorasse a Deus, quando olhasse para o homem, para a mulher, de alguma forma ali, visse eles então tão semelhantes e parecidos com Deus, não idênticos, mas semelhantes, mais parecidos, até porque Adão e Eva ainda não tinham a plenitude ou o Deus pleno dele. Lembra de tantas árvores que Jesus fez, que Deus fez no jardim, na terra? Lembra que disse que era para comer de tudo, menos de uma árvore? Mas a Bíblia fala assim: tem duas árvores no meio do tal jardim, uma árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore também da vida. E você sabe muito bem, por isso que eu não estou meditando na história, você sabe muito bem que de alguma forma, quando o homem e a mulher desobedeceram a Deus e comeram da árvore que Deus disse para não comer, do conhecimento do bem e do mal, Deus expulsou Adão e Eva do jardim, para que eles não comessem a árvore da vida. E o texto diz, no capítulo número 3 do livro de Gênesis: então disse o Senhor Deus: agora o homem tornou-se como um de nós e conhece o bem e o mal. Não suceda que estenda a mão e tome também a árvore da vida, coma e viva. Então, ainda, embora que de alguma forma Adão e Eva tenham sido criados à imagem e semelhança de Deus, semelhança não significa idêntico, muito parecido o homem e a mulher com o seu Criador, mas ainda faltava a plenitude de Deus. Eles não eram um exemplo eterno como Deus. Mas Deus cria então esse homem conforme a sua imagem, conforme o seu ser. Por quê? Porque há um desejo de Deus em se relacionar com esse homem. Há um desejo de Deus em viver com esse homem. E Deus diz ainda ali no verso número 26, capítulo número 1: façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Façamos no plural, é aqui o plural da Trindade, não é a individualidade. O próprio Deus diz no verso 28 sobre esse governo e domínio que Deus dá então ao homem e à mulher. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai. Esse sempre foi o desejo de Deus, que o homem desse frutos. Frutificai, multiplicai-vos. Esse sempre foi o desejo de Deus, que sejamos muitos. O desejo de Deus, meus amores, é que sejamos muitos. Não é meia dúzia de gato pingado, não é apenas satisfeito com a salvação que a gente tem individual. Eu sou salvo dessa. O que você mais quer? Que a minha família fica salva? Não. A Bíblia diz multiplicar-nos. Por quê? Porque é o desejo de Deus que sejamos não só frutíferos, mas muitos. Deus conhece Deus. Deus quer ser relacionado com Deus. Deus quer viver com Deus. Aleluia. Enchei a terra, sujeitai-a e afirmai. Então Deus criou os céus e a terra, Deus criou um cercado, um lugar extraordinário de prazer, o Éden. Deus também criou o homem e o fez conforme sua imagem e semelhança. E Deus também criou um propósito, um objetivo para esse homem e mulher, que é de trabalhar, como diz ali o verso número 15, do capítulo número 2, e o Senhor Deus colocou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem o cultivasse e guardasse. Para que o homem trabalhasse nesse lugar que Deus criou.
para que o homem guardasse esse lugar. Lembre-se aqui, Adão e Eva ainda não haviam pecado. Então não é apenas o trabalho pelo trabalho. Lembre-se, Adão e Eva que ainda não tinham desobedecido a Deus, então ainda não haviam pecado. Então, irmãos, não tem questão de trabalho escravo, não tem questão de judiar, não tem questão de Deus. Na roça de Deus que a gente fez é muito pesado. Não é fácil, não, irmãos, não. É a beleza dessas palavras, cultivo e guardar. Porque entenda uma coisa, meus amores, Deus quer sim, com um propósito eterno, morar, habitar conosco para todo sempre. Nesse lugar que Ele fez limpo a terra. Irmãos, está um pouquinho causa o negócio, irmãos, mas Deus vai restaurar todas as coisas. Aleluia! Então ainda não havia pecado, então perceba a beleza dessas palavras de cultivo, de trabalho, de guardar, de zelar, de vigiar, de proteger, de amar. Então Deus queria tudo aquilo que Ele fez e criou os céus e da terra, irmãos, e do homem conforme sua imagem e semelhança, sua sombra, e tão parecido com Ele, ainda não com Ele, mas muito parecido. Deus se relacionaria então com esse homem, com essa mulher, irmãos, com esse Adão, com essa criação, com a natureza, com o homem, com o ser humano. E o ser humano, irmãos, trabalharia sobre a criação. Aquilo que Deus deu domínio. Mas quando a gente pensa em domínio, a gente já pensa, irmãos, uma mente influenciada, irmãos, a gente é bastante influenciado. Então, quando a gente pensa já em domínio, a gente pensa dominando, subtraindo as pessoas para que a gente tenha mais coisas, subtraindo os outros para que a gente tenha todo o poder, tirando dos outros para que a gente tenha mais, não se importando com os outros desde que a gente não tenha falta. Não é esse tipo de domínio. Aqui é uma pureza, uma santidade, é uma beleza, irmãos, no teor dessas palavras de cultivo e de guarda. Quando Deus fez, irmãos, não pense, meus amores, que Deus fez com o intuito de a gente ficar tocando harpa e eternamente, irmãos, com a violina na cabeça, tocando harpa. Não, irmãos, Deus é uma forma que Deus fez, irmãos. Se nós também não, esse homem cuidaria de tudo que Deus fez. A tal ponto de aplicação, irmãos, ia ficar tão feliz de ver no homem, o próprio Criador, irmãos, as árvores de maçã, das melhores maçãs, e os morangos, irmãos, não sei se é morango, mas que a criação. Como diz Salmos capítulo número 19, proclamaria a glória de Deus, manifestaria o seu Criador. Ficaria tão faceira e feliz, irmãos, a criação, irmãos, por ver no homem o Criador, que de alguma forma louvaria e exaltaria a Deus no céu, com as nuvens, o pôr do sol, o céu estrelado, a lua, os rios, os animais, as árvores, os vegetais, tudo. Por quê? Porque o homem, sendo criado por Deus e nesse relacionamento com Deus, não tem apenas com Deus um vínculo de relação, apenas de relacionamento, de estar junto, mas também de propósito, de trabalho. Vai muito além do que trabalhar para Deus, tem a ver com que eu assumo o trabalho de Deus. É diferente de ser servo de Deus, Adão e Eva. É diferente de Adão e Eva trabalharem para Deus. Tem mais a ver que Adão e Eva suprirem aquilo que Deus queria com propósito. Aleluia. E você sabe muito bem disso, no capítulo número 3, verso número 8. Adão e Eva já comeram aquele fruto do conhecimento do bem e do mal. De outra forma, eles sentem vergonha e se escondem. E Deus então vai até o jardim, porque a árvore de Deus quer andar andando com o homem, Deus quer conversar com ambos, com o homem e com a mulher. Na viração do dia, diz a palavra de Deus, ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim, no final da
andar com o homem e com a mulher, ter essa comunhão com o homem e com a mulher. Mas essa comunhão, meus amores, não é apenas de andar junto por um bosque no final do dia, não é apenas uma comunhão de relacionamento, mas também uma comunhão de projeto, de plano, de propósito. Por que você acha que Deus foi na viração do dia? Por que você acha, meus amores, que Deus foi no final do dia? Acha só você que trabalha o dia inteiro? Deus deu um trabalho, irmãos, para aquele que Ele fez conforme sua imagem e semelhança, de cultivar e de guardar tudo aquilo que Deus havia feito e criado. E Ele, tudo que Ele fez, Ele disse: tudo isso é bom demais. E de uma forma, um homem e a mulher passavam um dia, irmãos, zelando, cuidando, amando, protegendo de alguma forma. Cultivando o solo e a terra, irmãos. E no final daquele dia de expediente de trabalho, por quê? Porque não era apenas um trabalho que serve para com Deus, mas também era uma identificação de propósito. Escute o que eu quero te dizer. Conheci uma pessoa na minha vida, na minha história. Essa pessoa, um jovem, 18 anos, um homem. Um jovem. E esse jovem foi convidado pelo seu pai para ajudar seu pai nos seus negócios. O pai tinha material de construção, uma loja de material de construção. Esse pai trabalhava muito. Trabalhava segundas-feiras, terças, quartas, quintas, sextas, sábados e domingos. O material de construção, quase para você, abria todos os dias. Por quê? Porque nesse caso, essa história é real, esse material de construção não era pequeno. Mas ainda que a gente seja pequeno, irmãos e irmãs, de alguma forma, a gente pode colher o poder das migalhas que cai da mesa. Os grandes materiais de construções da cidade, irmãos, ficavam com as grandes operações, construções. Então, de alguma forma, esse pequeno material de construção, para tentar pegar uma fatia do mercado, alguém ia comigo. Para tentar pegar talvez algum curitibano que tivesse de final de semana na praia, esse material de construção era na praia. Para de alguma forma, os granistas foram lá, eles estão no final de semana, e precisam considerar alguma coisa na sua casa, que não vem na sua casa de praia já faz 6 meses, 1 ano, 2 anos. Ele é brinco no domingo para ter esses clientes. Só que ele, cansado de trabalhar de segunda a segunda, ele chama o seu filho jovem. Eu não lembro a idade certinho, 18 a 20 anos. Vem ajudar o pai. Vem ajudar o pai. O que você acha que o filho disse? Porque era desse material de construção que foi sustento para toda a casa e para a família. E para aquilo que o filho pedia. Vem ajudar o pai. Mas de alguma forma o filho viu tudo aquilo como uma coisa chata. Algo que ele não queria fazer. Ele queria ser jogador de futebol. Ele não queria ajudar o pai na material de construção. E o pai, de alguma forma, tentando convencer, ele disse: olha, eu vou dizer uma coisa para você, tudo isso aqui vai ficar para você. Mas ele não via aquilo como uma coisa prazerosa ou de ser feita. Ele não via tudo aquilo que ele não começou do zero, mas já estava pronto. Ele não via aquilo como um benefício, como algo bom. Como o próprio pai dizendo: vai ficar tudo para você. Mas ele via aquilo como uma forma, não olhando para aquilo que ele queria, para os seus desejos. E ele ia trabalhar. Mas ele ia empurrado. Quando o seu pai, ele tinha que fazer várias funções, ia fazer serviço de banco, ele tirava um colchãozinho da sala dos fundos, de solteira, ele deitava naquele colchão e dormia. Não se importava com os outros funcionários da loja. E o filho dormindo no colchãozinho numa sala da dos fundos. Ele pedia para que os outros, quando seu pai chegar, dobrar a esquina, me acorda. Ele era assim que pensa. E não pense em você que quando a gente dorme, os outros não percebem.
Quando a gente acaba de acordar, os nossos olhos estão vermelhos, depende da posição que a gente dormiu, com a mão no rosto, a testa fica um pouco vermelho. Não pense que despertando com o pai da esquina, aquele que criou aquele negócio. O pai vê tudo. Mas é uma forma que o filho não perca. O filho olhava aquele trabalho como algo a servir seu pai. E não era muito diferente dos demais funcionários da loja. Quando Deus fez Adão e Eva, vai muito além do material de construção. Mas Deus também chamou aquele que fez imagem e semelhança e disse: vem me ajudar. Não porque Deus não consegue, porque Ele é todo poderoso e você sabe disso. Mas porque é do desejo de Deus. Aleluia. Fazer o que fazer. Aleluia. Não só questão de trabalho, mas também de criação. Participar o homem de tudo isso. Aleluia. Então, quando Adão se envolveu em tudo isso, não era lavrando o solo, nem cuidando do jardim, pelo serviço empurrado, com o colchãozinho dormindo lá, enquanto Deus não chegar. Só que na viração do dia, quando vai chegar isso, não pode. Não é assim. Por quê? Porque não era Adão trabalhando para Deus. Era Adão absorvendo o trabalho do Pai. Pai, o que é teu é teu. Pai, eu tenho tanta relação com você e eu quero que você entenda isso. A comunhão que você tem iniciado com Deus não vai muito mais além do que uma comunhão só pautada na oração. E não deixe, meu Deus, ore mesmo, leia a Bíblia, jejue, esteja na presença de Deus, mas também tem a ver com um propósito, com um trabalho, com muita atitude e comunicação. Aleluia. Porque Deus abriu um pouco o cercadinho e não é mais apenas um jardim, agora é toda a terra. Mas Adão e Eva pecaram, e eu não quero falar disso, mas eu preciso tirar 3 pontos aqui interessantes. Você sabe, Adão e Eva pecaram, e de alguma forma, ao ouvirem a voz do Senhor Deus, verso número 7, capítulo número 3. Então os olhos dos dois não perca de vista, irmãos, esse propósito eterno de Deus que é de morar e habitar conosco na terra. Deus que fala no lugar. Deus criou você conforme imagem e semelhança. Aleluia. E tem um propósito, não é de qualquer jeito. Irmãos, não vamos ficar tocando flauta, irmãos. Capítulo 3, verso número 7 diz: então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Olha que interessante, por quê? Porque eles haviam acabado de desobedecer a Deus com dentro daquilo que Deus disse para não comer. A primeira coisa que eles têm aqui, irmãos, é vergonha. Talvez, eu não sei se na tua relação com Deus você está envergonhado. Eu não sei se na tua busca por Jesus e pelas coisas de Deus você quando olha se vergonha. Você tenta proteger alguma coisa. Verso número 8: ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava, ao ouvirem a voz do Senhor Deus, e andava pelo jardim no final da tarde, um homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Quando teu pai te chama, eu não sei qual idade você tem, mas quando ele te chamava pelo teu nome, igual Deus aqui chamando Adão: Adão! Qual você acha que era a expectativa de Deus ao chamar Adão?
Quando ele chama Nelsinho, pai, qual a expectativa dele? Porque meu pai se chama Nelson, meu nome é Nelson, eu sou Nelson. Ninguém me chama de Deus. Todo mundo só me chama de Nel ou Nelson. Eu amo ser chamado de Nel ou Nelson. Não é declarado. Mas quando a gente ouve o nosso nome, qual é a expectativa da pessoa que nos chama? Se não é obediência, se não é irmos até essa pessoa, se não é sair. Eu faço muito isso quando eu ligo em casa. Mateus! Às vezes é duro, irmãos. Mas qual é a expectativa quando chama ele? Que ele obedeça. E como que é isso? Que ele venha até mim, face a face. Era isso que Deus estava fazendo, irmãos, com Adão e Eva. Na viração do dia, Deus tinha uma expectativa, ele começou, ele não viu, ele estava procurando. Não viu, mas sabia, né, irmão? Adão, a Bíblia diz no versículo 8, ao ouvir a voz do Senhor Deus, olha que interessante o que acontece depois que eles não obedecem. Eles escutam Deus chamando, não é de obedecer na hora, irmãos. Mas a obediência, irmãos, depois que se come daquele fruto do conhecimento do bem e do mal, a obediência já não é uma coisa tão fácil de se fazer deles. E eles fazem justamente o oposto. Eles escutam Deus chamando e eles não obedecem. Eles não obedecem. Pelo contrário, eles se escondem atrás de coisas. Porque Deus encontra eles. E Deus diz ali no versículo 9, mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntando: onde você está? E no 10 diz: o homem respondeu: ouvi tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu. Irmãos, no versículo 7, eles têm vergonha de ter pecado contra Deus, desobedecido com medo que Deus estava com eles. E aqui está explicando que além de vergonha, eles tiveram medo. E além de vergonha e de medo, eles sentiram culpa daquilo que tinham feito. Eu quero ir para a parte final, porque eu quero falar algo para o teu coração. Eu não sei como você chegou aqui, qual era a tua expectativa, mas se na tua relação com Deus você está se sentindo envergonhado, constrangido, se você está com medo de alguma coisa, e se você se sente culpado de algo, eu quero te dizer uma coisa: graças a Deus por Jesus Cristo. Aleluia. Quem que nunca se sentiu culpado por fazer coisas tão erradas? Quem que nunca se sentiu envergonhado, mesmo depois de ser crente? E ainda fazer certas coisas. Quem que nunca se envergonhou diante de Deus, chorando: Deus, quantas promessas eu fiz? Quantos votos eu já quebrei? Quantos jejuns eu disse que ia fazer e no segundo dia eu já quebrei por causa daquela vez? Irmãos, quem que não tem histórias para contar de vergonha, de culpa, de medo? Mas eu tenho boa notícia para te dizer. Graças a Deus por Jesus. Aleluia. E se você chegou aqui e está envergonhado, eu quero te dizer: Deus quer tirar de você essa vergonha. Ah, pastor, eu não estou envergonhado, mas tem uma culpa sobre os meus ombros. Hoje eu conversava com uma pessoa e ela gritava na sala, gritava, e gritava. Eu dizia: o que dói? Joga para fora e fala. E a pessoa não conseguia dizer, e ela gritava, ela dizia, aí eu só conseguia falar. Daí essa pessoa disse: pastor, eu não cuidei da minha mãe quando ela estava vegetativa. E eu perguntei: quanto tempo ela ficou com a mãe? Onde você morava? Na casa dela. Mas quem cuidava dela? Minhas irmãs. Mas você não quis cuidar. Com dinheiro, né? Eu não ia nem ver ela no quarto.
Nenhuma vez. Por um ano. E no segundo momento que ela morreu no filho. 9 anos passou. E esse homem gritava, hoje gritava. Deus. Talvez você chegou aqui constrangido e envergonhado, mas talvez você chegou aqui também culpado. Deus tira de você. Talvez eu tenha nem a ver com Jesus, talvez tenha a ver com a tua vida. Deus quer tirar, quer remover a vergonha, o medo, a culpa. Deus. Aleluia. Hoje, aqui e agora. Ah, pastor, você não me conhece. Eu sou igual a Adão. Tinha 2 árvores no meio do jardim, a da vida e a do conhecimento do bem e do mal. E eu escolhi a do conhecimento. Podia ter comido a da vida, mas optei pela do conhecimento do bem e do mal. Porque a Bíblia diz no verso número 16, do capítulo número 2. Então o Senhor Deus ordenou ao homem: pode comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que ela comeres, com certeza morrerás. E se eles não tivessem comido, meus amores, da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas sim da árvore da vida? Quantos declararam, meus amores? Adão e Eva escolheram comer a árvore do conhecimento. Adão e Eva escolheram saber o bem e o mal. Você sabe o que é isso? E se nós hoje nos levantássemos, não pensando na vergonha, na culpa e no medo, mas em Deus tira tudo? E se nós nos levantássemos para comer uma árvore da vida? Porque Ele um dia disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai mais por mim. E se nós nos levantássemos para comer uma árvore? Mas tanto conhecimento, passando bastantão, para achar que sabe mais de pergunta. Ou para chegar à conclusão que sabe mesmo mais. Mas se a gente escolhesse comer de Jesus, por que era uma árvore da vida? Talvez, meus amores, era para produzir os frutos dessa árvore, que talvez fosse para a gente comer todo dia. Aleluia. Não é assim fruta. Fruta a gente come uma vez e é o suficiente, não. Fruta a gente pega várias, conforme a fome, e todo dia, e diariamente. E se você perceber, Deus fez as árvores frutíferas para alimento. Deus fez brotar do solo todo tipo de árvore agradável, a vista e boa para alimento, para sustento, para o homem chegar e pegar e comer. Aleluia. E se nós decidíssemos comer dessa árvore, mais uma vez, um pouco mais. E se a gente decidisse se apropriar, se apegar? E eu termino dizendo: você sabe a história. Deus, nessa geração de dia, conversa então com os dois, e um coloca a culpa no outro. O Adão coloca a culpa na Eva, a Eva coloca a culpa na serpente. Você sabe. E Deus então corrige aqui. O Adão, no verso número 17 do capítulo 2, disse para o homem: porque deste ouvidos a voz da tua mulher, e comeste da árvore da qual te ordenei, não coma dela. O homem desobedeceu. Mas graças a Deus, Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz, meus amores, em Hebreus, capítulo número 5, verso número 8,
embora sendo filho, está falando de quem? De Jesus aqui, embora sendo filho, aprendeu a obediência. Tiago, olha o versículo mais lindo. Está falando que Jesus, Hebreus 5:8, embora sendo filho, aprendeu a obediência. Irmãos, de alguma forma, Adão, ele desobedeceu. Mas o segundo Adão não caiu nisso. Eu fico pensando, irmãos, nós que estamos em Cristo, esse segundo Adão, que é nosso todo esse material de construção, que é nosso tudo isso que Ele fez, que Ele criou e muito mais que Ele tinha. E se Ele aprendeu obediência, eu fico pensando, irmãos, e se a gente retomar isso na nossa vida de uma forma tão genuína, profunda? É o quê? Obedecer. Não é fácil. Mas o nosso filho, mesmo sendo filho, aprendeu a obedecer. Pastor, eu tenho dificuldade para obedecer também. Pastor, eu passo por cada uma. Eu sou fruto da minha vida, olha o que diz aqui. Embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Se ele se levantasse aqui hoje, sem mais vergonha, sem mais medo. Se a gente se levantasse aqui hoje, eu quero tentar esse fruto, mas eu não conheci bem do mal da vida. Aleluia. E se a gente se levantasse aqui, tudo por Jesus, e ele por ele, porque ele fez, graças a Deus, por Jesus Cristo. Eu quero obedecer o tudo. Eu quero me envolver com tudo. Eu quero cultivar como eu nunca cultivei. Eu quero guardar como eu nunca guardei. Eu não quero mais trabalhar na violência sobre o meu pai que eu tenho. Eu quero porque eu me relaciono com ele. Conheço o seu coração, eu faço da sua cabeça. Isso que está dentro dele está e a minha relação com Deus não é só de comunhão, mas também de produção, de trabalho, de criatividade, de criação, de sobrenatural, de juntar céus e terra. E eu termino mesmo dizendo o último verso para falar com vocês. Se puder, por favor. Quero perguntar para você o que Deus perguntou para Adão e para Eva, procurando eles no jardim da revelação do dia. Mas o Senhor Deus chamou o homem
Vê teu trabalho de cima para baixo. Vê tua família de cima para baixo. Vê teu casamento de cima para baixo. Vê tuas finanças de cima para baixo. Porque as finanças estão um caos. Eu tenho trabalhado com suor no meu rosto. Nem sempre foi assim. Antes a terra produzia. Antes plantava as coisas para o alimento do homem. Antes era a provisão de Deus que ia voltar a esse lugar. Deus quer que a gente volte a esse lugar. Esse motivo de guardar. Mas é tempo da gente se reposicionar de alguma forma. Isso é possível. Por isso, Malaquias 3:10. E não ser tão sofrido. Deus, as minhas finanças estão sofrido foi a vida inteira. Deus, o meu trabalho é uma vida inteira da profissão. Deus, eu apoio nessa área da minha vida. Onde estás? Onde estás? Deus, meu casamento, onde estás? Eu quero que você assuma o teu chamado, que é estar na presença de Deus face a face. E Deus quer me posicionar. Como Ele fez no início, quando me antes do pecado. Eu quero orar por Senhor Jesus.
Irmãos, vamos manter os nossos olhos fechados e nosso espírito aceso. Queria pedir para os pastores, nós caminhamos em unidade, pastor William, pastor Edgar, a pastora Dejair, pastora Edneia, pastor Schmidt. Gostaria que vocês viessem orar por esses irmãos que estão aqui na frente. William, vamos trabalhar um pouquinho. Vamos ministrar nesse programa. Vamos trabalhar um pouquinho. Sabe por quê? Porque o Senhor vai nos tirar de trás dessas árvores de vergonha. Amém? Amém? Mas eu tenho algo para lhe falar ainda. Quando o bispo estava ministrando, eu senti ambientes de criatividade. Por causa do Deus da inovação. O Deus Criador, que fez todas as coisas, está trazendo agora inspiração para ensinar como nós podemos embelezar as nossas cidades, os nossos jardins. A começar pelo jardim fechado e cuidado que está dentro de nós. E todos juntos nós vamos guardar esse lugar. E eu quero falar algo importante essa noite. Irmãos, prestem muita atenção, por favor. Nessas 5 noites, uma após a outra, nós vamos trabalhar algo que é pedagógico. Nós vamos crescer na revelação do propósito eterno de Deus e a teologia da presença manifesta. E amanhã à noite nós vamos ouvir sobre a teologia da replicação. Quando Deus espelhou o céu no tabernáculo de Moisés. Eu quero falar algo para ti. Só para que a gente desce no Deus. Ouça-me. Em cada noite, nós vamos trazer uma porção. E eu quero ver você. Olhe para mim do seu lado e fala: eu quero ver você aqui. E na última noite, eu quero compartilhar algo que eu vou dar um spoiler aqui. Um dia, no Jardim do Éden, vai ser aberto novamente. E eu e você vamos andar com Deus. Amor, eu e você vamos andar com Deus aonde Adão andou antes da queda. Antes do pecado. Ele vai pegar na nossa mão e vai começar a passear pelo jardim. E esse jardim, nós sabemos onde ele fica. Ele está no alto da montanha. E é nesse jardim que toda a ordem criada vai ser espalhada pelas nações da terra. E tudo vai ser restaurado. A terra não vai ser destruída mais. Cristo está retido nos céus. A terra restaurada.